Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo institucional da Estúdio CAD em parceria com Panos e Poesias e Alex Silva Collection Internacional. Hoje eu tô aqui e não é por orgulho não, é só para sintetizar de que sim, nós temos o diferencial e sempre vai ser assim, é o inevitável. Gente, eu me deparei com uma situação que foi curiosa. Eu estou fazendo os cursos na plataforma Audaces e ali você sabe que tem todas as plataformas e assinaturas disponíveis, desde os moldes até o 4D, o 3D que você queira aderir. E tem o Audaces Ideia também. Só que você se lembra que eu fiz um vídeo a respeito do Audaces 7, que completou 20 anos, se não me falha a memória. Agora, recentemente, nós temos aqui 2026, e só que o Audaces 7 ele vinha com o Audaces Encaixe, né, que a gente tem também, genuíno, e eu me deparei aqui com outro programa que não estava instalado. Eu pensei, mas do que se trata? Esse programa aqui que eu vou apresentar para vocês hoje rapidamente, nada mais é do que a vertente do Audaces Ideia. Só que nós temos ele liberado aqui, enquanto nós não precisamos fazer assinatura, porque na época não era mediante assinatura, e sim uma compra de uma licença, né? E aí ocorre que este programa que vocês estão podendo ver na tela aqui, eu vou tentar ampliar, ele tem todas as ferramentas praticamente do que se compõe ao Audaces Ideia, que depende de uma assinatura. E aqui ele está liberado, então nós podemos criar ficha técnica, nós podemos criar toda uma coleção baseada no mesmo formato. Ou é claro que a interface praticamente não mudou, é o mesmo contexto do que a gente imaginar de que foi evoluindo o Audaces de molde, né, de fazer os moldes. O mesmo aconteceu com a Ideia, né? Só que a Ideia, vejam bem, eu vou poder ver se eu consigo pular de tela aqui. Estão vendo essa tela aqui? O Ideia proporciona algumas opções e ferramentas que este programa também traz. Por exemplo, aqui eu tenho as categorias por vestuário, bases, manequins, acessórios, que seriam os aviamentos, tecidos, imagens, símbolos, coleções e outros. Quer dizer, eu vou só pular para aqui, para a parte dos manequins, que vocês já vão entender e sintetizar do que eu estou falando, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Você pode mudar aqui a parte do rosto, né? Vamos puxar aqui a base dos rostos, a parte do cabelo, né? Aqui já apareceu. Deixa eu ver aqui se tem diferença alguma coisa nas faces. Ó, tem sim. Masculino e feminino, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Seria na base do padrão aqui dos manequins. Deixa eu ver aqui, símbolos. Eu quero ver na base dos manequins. Deixa eu botar em opção de tamanho padrão. Vamos ver o que vai abrir. Ah, aqui está. Vocês estão vendo isso aqui na tela, gente? Deixa eu ver se o OBS está gravando. Tá. Essas são as mesmas ideias do que o Audaces Ideia proporciona. Você pode juntar, por exemplo, aqui uma dessas imagens, lateral. Eu vou pegar a frente, lado, costas de um corpo masculino adulto, feminino, masculino adulto, e começar a fazer o desenho da ficha técnica. A ideia, gente, é exatamente a mesma. Aí você vai me dizer, André, e as ferramentas de uso? Você sabe utilizar? Se eu me deparo num curso que eu estou fazendo dentro da plataforma, eu começo a sintetizar de que sim, as ferramentas são praticamente iguais ou muito similares, parecidíssimas. Então é muito interessante a gente se deparar com o que a vida nos traz de benefícios quando você está com vontade de aprender, com aquela fome sagaz, né, de aprendizagem, de ampliar os horizontes, né? E vou te dizer mais, gente, você que me acompanha aí no canal do Alexandro, tá? Que é modelista, designer e estilista renomado de forma internacional. Isso de forma muito humilde, porque a gente não traz só informação pertinente aqui nessa plataforma que você me assiste, como nas outras plataformas que inclusive canais lá do exterior nos acompanham. Então é muito gratificante a gente poder acompanhar o processo histórico da Audaces, e eu não poderia deixar de passar em branco isso aqui. Até vou ampliar aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Biblioteca. Então eu tenho toda a base de biblioteca dos manequins e de todas as outras ferramentas Audaces Ideia que depende de uma assinatura, tá? Para você ter o Audaces 360, você vai ter que fazer a assinatura
das plataformas lá, dos programas, seja do Audacity Molde, do Audacity Encaixe. Se você possui uma versão anterior e que você adquiriu na época que ainda não era mediante assinatura e era através de licença comprada e paga de forma em que você poderia pagar de forma separada, eu tenho um exemplo a dar para vocês de um cliente que tem a versão 5, se não me falha a memória, comentem aí se vocês conhecem, e tem uma outra cliente que trabalha com a versão 8, tá? O que ela fazia na época quando a gente conheceu ela? A gente foi visitar a confecção dela, ela trabalhava com a mãe dela, e ali ela tinha licença, mas ela não tinha as atualizações, então ela não pagava para receber upgrade e não pagava mais para receber suporte. Então qualquer problema que desse ali, ou ela teria que se virar sozinha, ou chamar um técnico da área que pudesse entender e reverter o quadro de problema, né? Então isso acontecia muito também na versão 7, 7.5, são as versões que a gente possui aqui. Eu acho que é 7.55, tá, gente? Comentem aí se vocês conhecem. E é muito interessante trabalhar com essas versões antigas, porque elas possuem... Gente, se você tem força de vontade, você vai criar molde em qualquer versão, tá? Isso acontece com o Audacity, isso acontece com o Electra, com o Optitex, com o Gerber, com qualquer AutoCAD, gente. Até os AutoCADs gratuitos que a gente vai começar aos poucos a enaltecer de novo aqui no canal. Mas o de novo não é uma reclamação, e sim algo muito bom. Que bom que a gente tem conteúdo, muito conteúdo ainda para apresentar aqui nesse canal. E isso traz à tona as novidades tecnológicas que qualquer pessoa pode ter, gente. Não precisa ter uma máquina de última geração. Basta disposição, força de vontade. Você tem 75% da sua trajetória a caminho. O resto, gente, é só sucesso. Não se engane. Da sua capacidade, da sua força de poder criar, de cocriar e ir atrás das oportunidades aparecendo. Tem muita gente reclamando por falta de opções, falta de oportunidade. Gente, tem opção. É só entrar em contato conosco. Fale com a StudioCAD, entre lá no site. Não sei o site da StudioCAD, não está no link dos comentários, não está na descrição do vídeo. Puxa lá no Google, StudioCAD, basta lá clicar e aí você vai encontrar com a logomarca da Optitex. Esse é o nosso site oficial. Se tiver outra StudioCAD, não é nossa, tá, gente? Lá no final do campo você vai ter Fale Conosco. Mande uma mensagem para nós e a gente responde para vocês. Por último, não menos importante, as vagas dos cursos IAD praticamente estão encerradas, tá, gente? Se você não recebeu o retorno, porque não tem mais vaga, tá? E outra questão é o seguinte, tem muita gente que entra em contato, tem clientes que nunca compraram um curso, tá? Não tem problema, não quiseram, é opção. Vivemos num país laico e democrático, tá? E o mercado é livre, tá? Existe concorrência, eu sempre friso de que sim, existe a concorrência, mas a StudioCAD possui as suas qualidades pertinentes, que são essas exclusividades de ter não só um AutoCAD, mas diversos CADs, inclusive Cloud Designer, Marvelous Designer. E por que vale a pena contratar a StudioCAD? Por que vale a pena? Porque a gente, além de tudo, oferece suporte para você, né? Você tem tudo isso de forma remota e não parece ser remoto, porque a gente tem, sim, um lado humano de resiliência, de comprometimento para com o nosso cliente. Nós não somos perfeitos, nós somos máquinas. Por isso que a gente mostra esse lado sensível de ser humano, tá bom? Em breve eu volto com mais conteúdo exclusivo para vocês. Um forte abraço, tudo de bom!